aqui a vila é onde tudo começou, né? Se formou a colonização aqui onde nós estamos. Essa praça foi o lugar mais público que tinha na época. Porque tudo se formou aqui em volta, a cadeia era aqui, o Pelourinho dali, o mercado de escravos era ali, aqui ficava a Câmara, que hoje é o prédio do banco. Então, tipo, você vê que hoje já mudou completamente, esses serviços foram para outros endereços, e a gente vê uma descaracterização. Então, precisava ter essa parte de políticas públicas para poder se criar leis, para preservar esse entorno, porque a identidade da Ilhabela é aqui na vila, começa aqui, né? Tudo se formou. A nossa indústria é a indústria do turismo, né? A gente faz eventos para diminuir a sazonalidade. Porque no verão a cidade está cheia, né? Não precisa. No feriado ela também está cheia, né? Nos grandes feriados. Agora, o duro são os finais de semana comuns, né? Que aí a ocupação tende a cair e a gente precisa trabalhar como? Com um calendário de eventos planejado, vigoroso, que traga as pessoas para a nossa cidade fora desses feriados e fora da temporada onde ela já está cheia. Isso é importante, tem que ser feito com responsabilidade, né? Eu sempre digo, para a cidade ser boa para o turismo, primeiro ela tem que ser boa para o morador. Então você prepara uma cidade para o morador, e se ela estiver boa para o morador, ela vai ser boa para o turista. O turista gosta disso, né? Os guias são da própria região e uma coisa importante para eu falar para vocês é que as agências capacitadas hoje, além dos guias que saem, no caso das baleias, as melhores agências capacitadas estão saindo com biólogos. Então, antes de você sair para o passeio, existe uma explanação sobre os cetáceos e o biólogo vai a bordo. Então, existe um estudo, existe uma explicação. Você não sai só para ver a baleia, mas você sai também para ter um pouquinho mais de conhecimento dos cetáceos que estão aqui na região. Que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, o nosso objetivo é trazer as pessoas para se sensibilizarem com isso que a gente ama, né? Com essa natureza exuberante e que elas saiam daqui se sentindo pertencendo a esse ambiente, para que cada vez a gente tenha mais pessoas lutando pela conservação desses ambientes. Então ela vai achar esse lugar tão lindo, tão especial, que ela vai se sentir fazendo parte daqui e aí vai começar a ter ações de preservação, vai espalhar essa ideia para os seus amigos, colegas de trabalho e familiares. Então esse é o nosso objetivo, né? Conhecer para preservar. Então, é muito importante porque a pessoa precisa entender aquele indivíduo que ela está indo ver. Comportamento, por que ele está aqui, a conservação, por que ela tem que cuidar daquele indivíduo. Então, o biólogo vai passar todas essas informações reais, que a pessoa estudou para isso. Então, é muito importante ter um biólogo presente, mesmo que uma palestra ou um biólogo a bordo, para a pessoa sair daquele dia, daquele passeio, sabendo tudo do que ela viu. Todo aquele comportamento. Por que ela está aqui agora? A gente não sabia disso há 5 anos atrás, a gente não era falado, né? Justamente por causa da conservação. Então é muito importante o biólogo a bordo para passar todo esse conhecimento para as pessoas. É porque a baleia tem as normas de avistamento. Só que isso, é uma pessoa que tenta ficar se aproximando da baleia, você não vai ter esses momentos. Porque você não consegue, você não vai chegar na baleia, cutucar e falar, salta aí para mim, bota a barriga para cima, vem aqui fazer um spy rope. Não é assim, a baleia vai fazer aquilo porque ela se sente a vontade daquilo. E para ela se sentir à vontade, você tem que manter a distância, você tem que manter o respeito, que ela venha até você. E quando ela vem, você só tem que aproveitar, né? Esperar ela se afastar, porque você não pode sair dali se ela não aparecer a 50 metros, senão você pode passar por cima dela, ela está de baixo, você não vê. Então tem que aguardar ela se afastar. E só aproveitar, e viver, e emocionar, e chorar, e fazer tudo que você puder. É um equilíbrio que não é muito fácil acontecer, mas com certeza quem vem morar na ilha
já tem primeiro que entender que está vindo morar numa ilha. Então, existem essas diferenças, essas especificidades que é morar numa ilha. Então, nós temos algumas limitações. E a ilha, a nossa indústria é o turismo. Então, a pessoa que vem morar na ilha, ela precisa entender que ela, como qualquer cidade turística, ela vai pegar um pouco mais de congestionamento no verão, ela vai pegar um pouquinho mais de congestionamento num feriado, porque não tem como. Né? Se a gente recebe, nós temos uma média de 40 mil habitantes e a gente recebe nos momentos de pico 20, 30 mil turistas, então vai pegar um pouquinho de trânsito. Então, é claro que eles reclamam, mas é inerente que numa cidade turística como Ilhabela, qualquer grande cidade no mundo, que existem esses percalços de trânsito, de estar um pouquinho mais, ter um pouquinho de fila para o restaurante ou para um quiosque, por conta do grande movimento. Agora, nós temos 40 praias, nós temos mais de 40 cachoeiras, então existem muitos pontos turísticos que, se o turista for procurar, ele não vai estar sempre com muita gente, né? Às vezes no trânsito ele pode encontrar sim tráfego, mas esse equilíbrio ele acontece naturalmente. Olha, é conflitante e tem que ser pensado o tempo inteiro. Empresas de turismo que trabalham com esses animais de ecoturismo tem que pensar bem, primeiro no meio ambiente, primeiro no indivíduo, que é a baleia. Porque se os dois não andarem juntos, o negócio não flui, vai acabar uma hora, não vai ser benéfico. Tem que ser, em primeiro lugar, tem que colocar o indivíduo em primeiro lugar, no caso nosso, a Jubartes. Então, eu tomo muito cuidado na empresa, justamente como, por exemplo, aumentou o número de embarcações com a baleia, muita gente querendo ver baleia, então acaba que isso pode virar uma coisa sem controle. Então, esse ano, por exemplo, eu quis reduzir o número de embarcações, colocando embarcações com mais capacidade de pessoas, com isso menos barco na água. Uma embarcação que leva 50 pessoas, são menos 5 barcos na água. Justamente porque eu vi o problema que temos aqui em Ilhabela, que é a quantidade de barcos atrás de uma baleia. E não precisa, vai procurar outras baleias, também é uma conduta que a gente mudou, a gente vai querer investir em saídas mais longas, justamente para tentar ver baleias sem barcos perto, para tentar ser mais benéfico para a baleia e tentar também dar exemplo para outras pessoas. Em 1977, quando foi criado o Parque Estadual de Ilhabela aqui, isso ajudou bastante, né? Porque a gente fala na questão dos sítios arqueológicos da cidade, porque com a lei do parque, 83% da Mata Atlântica de Ilhabela é preservada, né? E isso ajudou bastante, porque não vão construir lá, então, por causa das leis, então você sabe que há lugares para pesquisar, de poder resgatar um pouco da história, né? Mas o parque também tem uma visão um pouco limitada na questão da comunidade caiçara. As tradicionais comunidades caiçaras, como a Baía dos Castelhanos, o Bonete, o parque foca ali no bioma, né, a fauna, a flora, mas peca um pouco na parte dos caiçaras, que já tinham uma vida ali, né, em conjunto com a natureza, né, com respeito, mas quando se cria muitas leis em cima disso, você acaba limitando aquele povo e com isso você está descaracterizando a cultura deles, né? Que já não podem mais tirar determinados tipos de árvore para fazer canoa, como o caiçara fazia livremente. Então isso já vai deixando de existir, vão mudando para barcos de motor, então tipo, você já vai vendo um pouco essa descaracterização na comunidade. Então as políticas públicas é o que a gente mais cobra nessa parte para ajudar a preservar, porque tem que ter um diálogo de município, de poderes executivo, legislativo, parque estadual, que isso é muito importante, né, fazer esse diálogo, para poder entender, ouvir todos, né, e ver como a gente pode trabalhar junto para chegar junto lá na frente. Então, o parque foi criado em 1977, abrange aí, são 20 mil hectares mais ou menos, né, abrange 85% do arquipélago todo de Ilhabela, porque a gente está aqui nessa ilha que a gente está, é a ilha principal, a ilha maior, que é chamada de Ilha de São Sebastião. E aí a gente tem todos as ilhotes, ilhas maiores, também parcéis, são abrangidos pelo parque. Então as ilhas maiores a gente tem Ilha de Búzios, Ilha da Vitória. A gente fala, né, o parque é delimitado por cota altimétrica em relação ao nível do mar. Então, nessas duas ilhas e todas as demais ilhas, fora essa maior, né, a Ilha de São Sebastião, o parque começa na cota zero,
Então é, né, na costeira mesmo, né, no nível do mar ali já é área de parque. E nessas duas ilhas específicas, Búzios e Vitória, a gente tem comunidade caiçara que mora dentro da área do parque, né? Então elas têm os direitos garantidos pelo termo de autorização de uso sustentável, que é emitido pelo SPU. E aí a gente tem uma relação um pouco mais próxima com essas comunidades do interior do parque, mas também temos uma relação com as comunidades da área limítrofe do parque, né? A exemplo, Castelhanos, né? A Baía de Castelhanos, ali residem comunitários também, né? Caiçaras, então a gente tem uma relação bem próxima com eles, principalmente por causa da Estrada Parque Castelhanos, né? Que é um dos atrativos do Parque Estadual de Ilhabela, que leva até a comunidade. O desafio da preservação ele é gigante, né? É uma área muito grande, uma área muito montanhosa, de difícil acesso a vários pontos, né? A gente tem 7 picos acima de 1000 metros de altitude aqui em Ilhabela, então é a ilha do Brasil com maior picos aí, né, existentes. Então a gente tem uma dificuldade de geografia também, né? Para fiscalização, ordenamento turístico, então são pontos, a caça, né? A caça principalmente aí também é uma situação, infelizmente, né, ainda existe, embora seja proibida por lei, então a gente tem vários desafios, né? Então as invasões também, né, uma questão da especulação imobiliária, Ilhabela tem crescido, então as bordas de parque a gente tem, principalmente nessa região mais central, né, bastante problema com invasão, né, desmatamento. Então esses desafios eles sempre estão ali, né, no nosso dia a dia, como que a gente faz para melhorar, somos poucos funcionários também, né, para cuidar de uma área tão grande, então a gente tem uma equipe de proteção e fiscalização também, faz ronda diariamente, enfim. Então são vários desafios, né, todos, né, o principal objetivo de uma unidade de conservação de proteção integral é a preservação. Então todos esses desafios eles permeiam aí nessa questão da preservação, como que a gente concilia mesmo também, né, os usos, porque também é uma unidade que é permitido o turismo, é permitido a educação ambiental, então como que a gente concilia os usos, né, da unidade com a preservação. Essas áreas de preservação ambiental de forma responsável, lógico, né, a gente usa ela para o turismo, né? A cidade não é só vista como uma cidade capital da vela, ou uma cidade de verão ou de praia e sol. A gente também mostra essas questões de preservação ambiental, essa questão de pássaros, de animais, de caminhadas, de cachoeiras. Então, isso tudo atrai o turista. A gente tem que mostrar isso para o turista, né, que a maior parte deles aqui de uma distância aí de 200, 300 quilômetros, vamos dizer assim, Grande São Paulo, região de Campinas, Vale do Paraíba, né? É uma região que está entre 200 e 300 quilômetros de distância, né? Ou de 0 a 300 quilômetros de distância, né? Então são pessoas que vêm com seus próprios veículos, né? Porque a gente não tem aeroporto aqui, então as pessoas vêm de veículos, ou vêm de vans, ou de ônibus, né? E vêm para passar um final de semana, um feriado, né? Alguns vêm de navios, a gente tem muitas paradas de navios que são rápidas, mas que acabam sendo um aperitivo. A pessoa conhece Ilhabela numa parada de navio, vem aí numa dessas companhias, se encanta, porque a cidade realmente é algo encantador, eu diria que é a cidade mais bonita do Brasil, né? Deus fez tudo isso e a gente cuida do que Deus fez, né? É um desafio em Ilhabela, porque Ilhabela é muito cultural. Das 4 cidades do litoral norte, Ilhabela é a única cidade que tem a Secretaria de Cultura. Tem uma pasta exclusivamente para tratar sobre isso. E a nossa cultura não é só, Ilhabela não é só sol e praia. Nós temos, né, principalmente a questão cultural raiz, que são os caiçaras, o nosso povo, a nossa identidade, quem que estava aqui antes, como que nós vamos fazer para permanecer isso. E isso faz parte da cidade. Nós temos sol e praias, uma das melhores do país. Mas agregado a isso, nós temos o nosso turismo de base comunitária, que é a identidade com o povo, que é a nossa cultura caiçara, que é o pescado, que é o modo caiçara de ser.
E isso a gente trabalha diariamente para preservar e não deixar morrer na nossa cidade. Por Ilhabela, fomentar muito essa parte cultural, investir efetivamente na cultura de Ilhabela, foram criados diversos grupos. Nós temos fóruns de cultura, nós temos grupos organizados, nós temos um conselho de cultura ativo. Então nós buscamos a sociedade civil, nós buscamos os grupos organizados para ajudar a gente nesse segmento. A cultura é muito ampla, tem diversos segmentos. A gente pode trabalhar várias áreas. E para isso nós precisamos dos fazedores de culturas para trazer eles para o nosso lado, do poder público, e conseguir incentivar. Porque quem faz a cultura, eu aprendi uma coisa, que a cultura é feita de baixo para cima. Como tudo na gestão. Quem faz a cultura é quem está na rua, quem está no dia a dia, quem vive aquele momento, quem vive aquele aspecto. E nós, como poder público, temos a obrigação de dar melhores condições para que eles consigam prosseguir isso e trazer mais pessoas, mostrar para as pessoas como é que funciona. Então essa parceria sociedade civil com o poder público funciona muito aqui e nós trabalhamos efetivamente para que isso continue ocorrendo. Não é fácil. Não é fácil porque cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu modo de fazer. Mas a gestão pública tem que ter essa capacidade de unir todos esses segmentos. Ilhabela, ela foi elevada a condições de vila em 1805. Para isso acontecer, eles tinham que criar a cadeia, os serviços, né? Cadeia, fórum, aí fizeram o mercado de escravos. O Pelourinho, aquilo ali, assim, não é o original, mas representa que era ali no lugar. Então era tudo junto aqui, por isso que a praça aqui é o lugar de maior visibilidade da época, tudo funcionava aqui em volta, né? Então quando eles tinham que humilhar alguém, era ali, naquele Pelourinho, né? Bem triste assim. Então quando veio a abolição, em 1888, aquele Pelourinho que era de madeira, era um pouco mais para frente na rua, ele foi queimado, né? Como um ato para poder tentar apagar um pouco desse coisa, a Câmara refez. E de alvenaria, e depois, quando veio a reurbanização aqui da vila em 1959, eles mudaram aqui para a praça, que eu acho que é uma forma das pessoas olharem para o passado para não cometer os mesmos erros agora, no futuro. Eu uso em toda a palavra pertencimento, que quando nós entendemos o pertencimento que a gente tem, a gente viver aquilo, a gente muda todo o olhar. A gente olha para a nossa cidade, olha para o nosso lugar de uma forma diferente. Aquilo ali como é meu. Aquele sou eu que faço, aquele sou eu que crio. Se está daquela forma, porque tem uma participação minha. Minha não do Anísio, mas do morador de Ilhabela, de todos os moradores. O cara que nasceu aqui, que vive aqui, que quer isso daqui, continue lindo, belo, como é sempre. Então a gente precisa provocar e fazer com que o morador tenha um pertencimento por tudo. Por um ponto turístico, por uma praia, por um evento, por um bairro até um pouco mais afastado, com todas as dificuldades que tem. Então nós precisamos entender que aquele bairro que está ali também faz parte dessa gente. E a gente precisa trabalhar para melhorar aquilo, mudar aquilo, ter as nossas interferências naquilo. Então, quando o morador tiver isso, a cidade vai se abraçar e vai se unir num propósito só que é melhorar a qualidade de vida. Mas só que o desafio também é fazer essa educação cultural para os adultos. E nós precisamos também trazer os adultos como fonte de renda, como economia criativa. A gente tem muita gente boa, muita mão de obra boa, que a gente só precisa lapidar para que aquele produto que ele está fazendo, aquele artesanato que ele está fazendo, ou aquela música que ele está fazendo, ou aquele instrumento que ele está aprendendo, consiga virar fonte de renda para ele. Porque além da base cultural, nós também estamos trabalhando no desenvolvimento econômico da cidade. E cultura é um dos principais desenvolvimentos econômicos de todas as cidades, né? Gera muita renda. Saiu um estudo recentemente que R$1 investido em cultura volta a 4 na economia da cidade. Então isso é um valor muito alto e que nós não podemos desprezar. A Congada em maio, que é um evento muito principal também, tradicional do calendário, né? Ela ocorre aqui nas ruas da vila, que as pessoas vêm para assistir. É um teatro de rua, mas muito simbólico hoje dentro da história de Ilhabela, que é uma tradição, né, de África Bantu, que acontece aqui para as pessoas acompanharem, né? Com falas, com danças, as pessoas vêm vestidas a caráter, né, caracterizada para fazer esse teatro, né? É uma representação muito bonita. Uma das mais famosas é a lenda da feiticeira. O nome dela é Maria Perpétua Calafate de Souza, fica no sul da ilha. Então ela viveu lá, né, no século XVII. Então os caiçaras, era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Então os caiçaras atribuíram a ela um apelido de feiticeira. Ela não era, na verdade, mas é o medo, né, local que fazia as pessoas criarem esse folclore. Então falavam que depois que ela faleceu, né, que ela visitava a praia, a alma dela. Então os caiçaras criavam esse medo e ficou. A lenda da feiticeira, que dá nome à praia hoje e tal.
Mas é uma história bem interessante. Outra que eu acho bem legal, que é popular, é a das Pedras do Sino. Fica na praia de Garapocaia, região norte. Então ali tem um conjunto de pedras, onde você bate nelas e faz aquele sino suave, o som. E é um som alto, né? Que você ouve. Então as lendas falam que, certo tempo, a Ilhabela estava sendo atacada por corsários. E aí foi numa noite, o pessoal estava todo dormindo e dizem que essas pedras fizeram esse barulho de sino para acordar a população. Então eles foram liderados por São Sebastião, né, e conseguiram afugentar esses invasores aqui. Então essa lenda ficou. E é um lugar acessível hoje, que as pessoas hoje vão lá atrás desse folclore, que elas querem ver, né, algo que você consegue tocar, ouvir e viver um pouco essa parte da história. Eu vou remeter lá à infância, né, ao passado, como a cidade era diferente, né? Eu sou nascido aqui na cidade e quando a cidade tinha menos prédios, era uma cidade mais plana, era uma cidade que tinha espaços, ruas largas, a gente conseguia correr, ficar na rua, né? A gente tinha esse sentimento de pertencimento, era maior, a gente conhecia as pessoas, então essa é uma memória que eu tenho. Eu sou nascido na Barra Velha, vivi a vida inteira lá, um dos maiores bairros da cidade hoje, que cresceu muito, né? Mas eu lembro do meu bairro, né, quando ainda era plano, tinha aqueles campos grandes, a gente conseguia ir de um lugar para o outro sem tanta dificuldade, conhecia as pessoas, conhecia filho de um, filho de outro, pai daquele ali, então todo mundo se conhecia. E essa Ilhabela, que é uma cidade pequena, tem características de cidade grande, porque recebe o mundo inteiro aqui, mas que a gente não pode perder esse nosso lado de cidade do interior, de uma cidade pequena, que é esse que é o nosso diferencial. Quando vocês, os turistas, vêm para Ilhabela, eles querem sentir isso. Eles querem sentir um lugar moderno, um lugar bonito, né? Um lugar magnífico, de beleza, assim, de paisagem, mas que tem aquele gosto do caiçara, aquele gosto da cidade antiga, aquele gosto do interior, que todo mundo se conhece, que tudo é muito perto. Então, esse é um dos maiores sentimentos que eu tenho da infância, que era isso que a gente vive, quem nasceu aqui na ilha, e que eu faço questão de tentar permanecer, de resgatar isso, não deixar morrer. Não virar uma cidade grande que ninguém conhece ninguém, que é só feito de prédios, de correria, e que a gente consiga voltar a viver essa essência da nossa cidade lá da década de 90. Eu desejo que essa atividade de avistamento de baleias seja, assim, de fato, bem ordenada. Porque, infelizmente, tem alguns dias que a gente vê um cenário que não é o que a gente gostaria de ver, ainda mais que a gente ama esses animais, quer que eles estejam sempre por aqui. Então, o meu maior desejo é que tudo ocorra bem, que a atividade possa ser ordenada da melhor forma possível, que esses animais continuem se sentindo confortáveis em visitar a nossa costa, para a gente sempre ter esse privilégio de encontrar com eles. Acho que o meu grande desejo é que Ilhabela continue preservada, que a gente consiga preservar Ilhabela, que a gente consiga ter um movimento aqui, uma mobilidade melhor, que a gente consiga poder ter, quem sabe, aqui uma mobilidade em termos de limitação de veículos, que a gente possa melhorar ainda mais o nosso transporte aquaviário, que a gente começou a trabalhar com o Aquabus, que leva os turistas, os munícipes de pier para pier, que é uma grande saída. Então, melhorar mais ainda a mobilidade, esse transporte através do Aquabus e preservar a nossa cidade para que ela possa, durante muitos e muitos anos, seguir com essa beleza e a preservação, que possa meus netos, bisnetos poderem estar vivendo o que eu estou vivendo. Conseguindo manter essas áreas protegidas, né? Mesmo com tantos desafios, claro que a gente tem, né? Mas é uma grande área do estado de São Paulo, encontra-se hoje em dia protegida por conta das unidades de conservação geridas pela Fundação Florestal. Então eu espero que a gente só melhore a cada ano, né? Que a gente consiga enfrentar os nossos desafios, consiga manter, principalmente, né, a Mata Atlântica e o Cerrado. A gente também tem unidades de conservação que protegem o Cerrado,
consiga manter aí esses biomas tão importantes em pé e cada vez mais podendo criar outras unidades, né? Tivemos criações agora de RPPNs, então é de suma importância aí, que essas unidades de conservação, não só geridas pela Fundação Florestal, mas todas que a gente tem no Brasil inteiro, que elas se mantenham, porque são elas que garantem, né? Água, ar puro, equilíbrio para as gerações futuras. Com certeza. Eu até lembro que quando eu era pequeno eu ainda discutia meio com meu avô, falava, mas eu não vou ser caiçara de ir para o mar pescar igual o papai fazia? Ele falava, você vai, mas você vai ser o guardião da história. Então eu venho desde pequeno com isso na minha cabeça, que eu sou o guardião da história. Comecei a pesquisar e nunca mais parei. Até hoje eu vivo disso, né? Então eu faço meus livros e tal, e a gente está sempre tentando buscar, porque eu preciso ampliar mais essa parte de... Ainda não é um material muito acessível. Tem vários guias de turismo na cidade que nos procura, pessoas que vêm fazer trabalho de TCC de fora, de faculdades, então eles ligam aqui para a cidade e acabam parando no nosso contato e a gente vem receber, a gente vem colaborar com essa parte, né? Acho que é muito importante quando a gente reconhece a história da nossa cidade, tem esse palco, né? Essa abertura para poder falar e que se hoje todo esse trabalho que a gente faz representa alguma coisa, eu queria voltar toda a atenção para que incentive outras pessoas a também buscar mais, a produzir mais, a fazer, porque é muito legal conhecer como que foi as histórias dos nossos avós, como que eles viviam lá atrás e hoje, né? Porque falam que muita coisa se perdeu, mas se a gente tiver força, a gente resgata. Dá para resgatar tudo isso.